Olá, meninas! Na videoaula de hoje, nós vamos aprender a fazer o chocalho raposinha. Essa raposinha aqui é trabalhada com chocalho aqui por dentro. Deixei uma aqui separado para você ver. Esse chocalho aqui eu comprei no Armarinho São José. Vem um saquinho com 5 chocalhos. Aqui a argola que eu usei é uma argola de madeira. Ela tem 7 centímetros aqui de diâmetro. Para fazer a nossa raposinha, eu trabalhei com fios diferentes. Então, preto é a linha Anne, eu teci com 2 fios. A base aqui branca é a linha Charme. E a parte colorida é o fio amigurumi. Então, trabalhei sempre com a agulha número 2. E os outros, o branco e o colorido, teci com apenas um fio. E a linha Anne, que é o preto, eu teci com 2 fios. Aqui o olhinho é um olhinho de amigurumi, número 13. Esse olhinho aqui é um olhinho com trava de segurança. Isso é importante porque o chocalho vai ser para um bebê e normalmente eles colocam tudo na boca. Então, é preciso que o olhinho seja com trava de segurança ou então você faça um olhinho bordado, certinho? Depois de pronto, a nossa raposinha tem 19 centímetros aqui da orelha até a argola, tem 12 centímetros aqui de largura. E se você virar ela aqui na lateral, daqui da parte de trás na cabeça até o focinho, ela vai ter 15 centímetros. Para fazer a nossa raposinha, você vai precisar de 30 gramas do fio colorido, 20 gramas do fio branco, argola de 7 centímetros, um chocalho. O preto eu gastei apenas 4 gramas, um par de olhos, os olhinhos de amigurumi. Esse meu aqui é o número 13. A agulha que eu trabalhei é a número 2,5. Usei um marcador para ir marcando os fios. Mas se você não tiver um marcador plástico, você pode usar um fio, um pedacinho de fio de outra cor, colorido também, para que você vá marcando o início das suas carreiras. E uma agulha de tapeçaria para fazer os detalhes. De enchimento, eu gastei em torno de 15 gramas de enchimento, certinho? Antes de começarmos, eu quero convidar você para se inscrever em nosso canal. Clique no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo por aqui. E também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais, ok? Vou virar aqui para você ver os detalhes aqui da nossa raposinha. É um amigurumi realmente bem fofo que vai fazer muito sucesso aí com os bebês, certinho? Então, vamos começar. Para fazer as orelhas, eu vou começar trabalhando com o fio preto.
Esse meu fio preto aqui é a linha Anne, então vou tecer com 2 fios. E a minha agulha de trabalho continua sendo a 2,5. Então, começo fazendo aqui um círculo mágico, conduzo o fio aqui por dentro, prendo com uma correntinha e vou fazer aqui 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fecho aqui o fio do círculo mágico, passo para o primeiro ponto que iniciamos e faço um ponto baixo. Eu vou trabalhar novamente 6 pontos baixos aqui na segunda carreira. Então, passo para o próximo ponto, também faço um ponto baixo. Eu vou deixar essa sobra do fio aqui junto da base, que quando eu for trabalhando agora os pontos baixos, eu vou prendendo essa sobra. Então, já estou fazendo aqui o segundo ponto da segunda carreira. Então, fiz 2, 3, 4, 5 e no último aqui 6 pontos. Então, fizemos novamente um ponto para cada ponto de base. Como não tem aumento, os pontos ficam meio viradinhos, então você vira ele aqui pro lado certinho. Vai ficar assim. Sei que não dá para você ver direito por causa da cor, que é escura, mas é simples. 6 pontos baixos na primeira carreira, 6 pontos baixos na segunda carreira. Agora, na próxima carreira, que será a terceira carreira, eu faço. Passo para o próximo ponto de base, faço um aumento. Então, fiz aqui 2 pontos baixos. No próximo, faço apenas um ponto baixo. Então, viraram 3 pontos. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. No próximo, eu faço apenas um ponto baixo. Então, já viraram 6 pontos. No próximo ponto, eu faço 2 pontos baixos. E no próximo, faço apenas um ponto baixo. Então, viraram aqui 9 pontos. Então, feito aqui esses 9 pontos, finalizamos a terceira carreira e agora eu vou trocar de fio e vou trabalhar com o meu fio colorido. Então, vou cortar aqui o fio preto. Corto aqui essa última sobra que tá aqui na base. Passo agora a trabalhar com fio amigurumi. Essa cor aqui é um tom de melancia. Eu vou desmanchar aqui essa última laçada que eu fiz, fico com 2 laçadas aqui na agulha. Pego o fio colorido, passo aqui na agulha e finalizo o ponto já com esse fio colorido. Agora, eu vou pegar a sobra do fio colorido e a sobra do fio preto e vou amarrar aqui um no outro.
Vou cortar essas duas sobras. Vai ficar aqui por dentro. Agora, vamos iniciar a quarta carreira. Eu vou fazer no próximo ponto de base 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. No próximo, também um ponto baixo. E no próximo, 2 pontos baixos. No próximo, faço um ponto baixo. E finalizo aqui no próximo ponto de base, aqui com o último ponto baixo. Então, temos aqui 12 pontos ao todo. Vou aqui para o próximo ponto, onde iniciamos aqui o primeiro ponto, já iniciando a quinta carreira, faço um ponto baixo. E vou trabalhar agora um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Nós temos 12 pontos aqui na base, então, vamos fazer 12 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, finalizamos aqui a quinta carreira. Para fazer a sexta carreira, eu vou fazer um aumento nesse primeiro ponto de base. Depois, eu trabalho 3 pontos baixos em cada ponto de base. Novamente, faço um aumento no próximo ponto de base. E depois, faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Mais uma vez, faço um aumento. E agora, faço mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, finalizando a carreira, então, com 15 pontos. Agora, vou trabalhar mais 3 carreiras, sempre com 15 pontos. Então, não vou fazer aumento. Então, já começando a sétima carreira, eu faço aqui o ponto baixo. Vou colocar um marcador aqui atravessado, que eu sei a direção que iniciei a sétima carreira. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar aqui na direção do marcador. Já chegando aqui na direção do marcador, eu estou finalizando a sétima carreira, passando aqui pelo ponto do marcador, eu já estou iniciando a oitava carreira. Então, trabalho um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Chegando novamente aqui junto do marcador, agora eu vou trabalhar a carreira de número 9. Então, vou fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Nessas últimas carreiras, nós já não fizemos aumento. Apenas um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar novamente no marcador. Já chegando aqui no marcador, finalizamos a carreira de número 9. Agora, nós vamos fazer a carreira 10 fazendo diminuições. Então, vou começar com a diminuição. Eu passo aqui para o próximo ponto de base, pegando apenas a alcinha da frente. Vou no próximo ponto e também pego apenas a alcinha da frente.
Conduzo o fio aqui por dentro e formo ponto baixo. Agora, vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Novamente, vou fazer uma diminuição, então, passo para o próximo ponto, pego a alcinha da frente, vou no outro ponto, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio e formo ponto baixo. E faço mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Agora, eu vou fazer a última diminuição, passo para o próximo ponto, pego a alcinha da frente, vou no outro ponto, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio aqui por dentro e formo ponto baixo. E faço mais 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Tirei esse marcador aqui. Eu vou trabalhar aqui mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. E quando eu for costurar a minha orelhinha, eu vou dobrar ela aqui nessa direção. Vai ficar assim. Então, essa parte aqui que fica essa diferencinha entre uma carreira e outra na mudança da cor, vai ficar aqui bem dobradinho, assim, ok? Aqui, nós finalizamos a orelha e eu vou cortar o fio, deixando uma sobra de mais ou menos uns 30 centímetros, para depois eu poder fazer a costura na cabeça. No próximo ponto, eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo e retiro aqui a sobra da laçada e vou deixar essa orelhinha reservada. Você vai trabalhar 2 orelhas na sua casa. Eu já fiz as minhas 2. Vou deixá-las reservadas. Agora, nós vamos começar a trabalhar a parte colorida da cabeça. Vou trabalhar com o mesmo fio colorido que nós estávamos trabalhando agora. Começo fazendo um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Prendo com uma correntinha e faço 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio do círculo mágico para ele se fechar e temos aqui pronta a primeira carreira. Para fazer a segunda carreira, eu vou passar aqui pro primeiro ponto de base da primeira carreira, faço aqui 2 pontos baixos. Já vou começar trabalhando aqui nessa parte que já é maior com o marcador. Então, vou marcar aqui o primeiro ponto de base. No próximo ponto de base, também vou fazer 2 pontos baixos. Vou deixar a minha sobra de fio aqui na base, que eu vou prendendo ela. Vou fazer 2 pontos baixos para cada ponto que tenho na base. Então, finalizada aqui a carreira, nós temos 12 pontos na base. Retiro o marcador. Vamos iniciar a terceira carreira. Passo para o próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto de base. No próximo ponto, vou fazer apenas um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, apenas um ponto baixo. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira, até eu chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira,
Fiz aqui o último ponto baixo e temos 18 pontos na base. Vamos iniciar agora a quarta carreira. Passo para o próximo ponto, faço 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto. Agora, no próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. E no próximo, também apenas um ponto baixo. No próximo, volto a fazer o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Depois, vou trabalhar no próximo ponto de base um ponto baixo e no próximo também um ponto baixo. E depois, volto a fazer o aumento. Então, vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira até eu chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, nós temos aqui na quarta carreira 24 pontos. Eu vou retirar o marcador, vamos iniciar agora a quinta carreira. Passo para o próximo ponto, faço 2 pontos baixos, no mesmo ponto de base, que é o nosso aumento. Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, vou trabalhar 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu volto a fazer um novo aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, faço 3 pontos baixos, um em cada ponto de base, e no próximo, eu volto a fazer o aumento. Eu vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira e volto trabalhando com você. Já finalizando aqui a quinta carreira, nós temos agora 30 pontos na base. Para começar a sexta carreira, retiro o marcador. No próximo ponto, eu faço os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, vou trabalhar 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu volto a fazer o aumento, que são os 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Faço novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira até chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, nós finalizamos aqui a sexta carreira e temos 36 pontos na base. Para começar a sétima carreira, eu retiro o marcador. Começo fazendo aqui os 2 pontos na base, 2 pontos no mesmo ponto de base. Coloco aqui o marcador no primeiro ponto. Agora, nós vamos fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço o aumento. Agora, volto a fazer 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. E vou fazer essa mesma sequência por toda a carreira até chegar novamente no marcador. Já finalizando aqui a sétima carreira, nós ficamos com 42 pontos na base. Retiro o marcador. Vamos iniciar agora a oitava carreira, então já inicio fazendo os 2 pontos aqui no mesmo ponto de base. Coloco o marcador no primeiro ponto. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu já faço o aumento. E volto agora a fazer 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. E vou fazer essa mesma sequência até eu chegar novamente no marcador. Já finalizando a carreira, vamos terminando aqui a oitava carreira e tenho aqui um total de
48 pontos na base. Agora eu vou trabalhar até a carreira 15, fazendo sempre um ponto baixo para cada ponto de base. Então, vou retirar o marcador. No próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo. Passo o marcador aqui atravessado, para que eu não fique tirando ele toda hora do lugar. Então, toda vez que eu passo pelo marcador, já sei que eu estou iniciando uma nova carreira. Vou fazer sempre um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Então, aqui já estamos trabalhando a carreira de número 9. E além dessa, eu faço mais 6 carreiras, sempre de um ponto baixo para cada ponto de base. Então, volto com você já com a carreira 15 já finalizada. Chegando aqui na carreira 15, o nosso trabalho está dessa forma. Até a carreira 8, nós fomos fazendo aumentos. Então, já tínhamos na carreira 8, 48 pontos. E depois fizemos da carreira 9 até a carreira 15, foram então mais 7 carreiras, sempre com um ponto baixo para cada ponto de base. Então, continuamos aqui tendo 48 pontos na base. Agora, eu vou fazer a carreira 16, vou trabalhar apenas 9 pontos. Então, inicio aqui no próximo ponto, fazendo um ponto baixo. Vou colocar aqui o marcador, para marcar aqui o primeiro ponto da carreira 16. Vou trabalhar mais 8 pontos baixos, um em cada ponto de base. Nesse momento, nós vamos começar a trabalhar a parte que vai formar aqui aquela faixa que tem o nariz da raposinha. Então, são 9 pontos. 3, 6, 7, 8, 9 pontos. Faço uma corrente, viro o trabalho. Nesse primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. E vou trabalhar novamente 9 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, até chegar aqui nesse marcador. Retirar aqui o marcador. E faço aqui os 9 pontos. Agora, eu vou virar novamente o trabalho. Eu vou fazer uma diminuição, então, vou passar já para o próximo ponto de base e já faço o ponto baixo. E agora, vou trabalhar mais 6 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, ficaram 2, 4, 5, 6 e 7. São 7 pontos ao todo. Ficando assim. Faço uma corrente, viro o trabalho. A partir desse primeiro ponto de base, eu vou fazer novamente 7 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, são 2, 4, 6, 7. Viro novamente o trabalho. A partir do segundo ponto de base, eu já faço aqui um ponto baixo. E vou fazer mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. O último ponto também fica vazio. Faço uma corrente, viro o trabalho.
A partir aqui do primeiro ponto de base, eu vou fazer novamente 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Viro novamente o trabalho, passo para o segundo ponto de base, faço um ponto baixo, agora faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Ficaram 3 pontos na base. Faço uma corrente, viro, partir aqui do primeiro ponto de base e eu trabalho novamente, então, 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Viro novamente para frente, passo aqui para o segundo ponto de base, puxo aqui a laçada, fiquei com 2 laçadas na agulha, passo para o próximo ponto, puxo também a laçada, fiquei com 3 laçadas na agulha, faço mais uma e fecho todos juntos. Então, tenho aqui a parte onde eu vou trabalhar aqui em cima do nariz da nossa. Agora, eu vou fazer uma corrente e vou descer aqui pela lateral, trabalhando pontos baixos. Então, vou virar aqui para a lateral, faço um ponto baixo, passo para o próximo ponto, faço um segundo ponto baixo no próximo, faço o terceiro ponto baixo, no próximo faço o quarto ponto baixo, passo sempre aqui nas quinazinhas, vou fazendo ponto baixo, faço então aqui no próximo quinto ponto baixo, passo para o próximo, faço o sexto ponto baixo, na próxima quinazinha faço o sétimo ponto baixo. Então, ficou assim. Salto aqui esse próximo ponto, já vou agora aqui na base e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Fazendo o mesmo até eu chegar aqui na outra quina, aqui da parte do nariz. Chegando aqui já na outra lateral aqui da parte do nariz, eu vou passar aqui já para a próxima quininha, que é onde nós vamos fazendo as diminuições. Então, faço um ponto baixo, passo para o próximo ponto, faço o segundo ponto baixo, na próxima quina, faço o terceiro ponto baixo, no próximo ponto, faço o quarto ponto baixo, na próxima quina, faço o quinto ponto baixo, no próximo ponto, faço o sexto ponto baixo e aqui na pontinha faço o sétimo ponto baixo. Lembrando que aqui na outra lateral, nós também trabalhamos 7 pontos baixos. Venho aqui fechar aqui com um ponto baixíssimo. Então, ficou dessa forma. Aqui, eu vou deixar uma sobra de fio, mais ou menos aí 1 metro, que depois eu vou usar esse fio para costurar na parte branca aqui da cabeça, ok? Vou deixar essa parte aqui do lado e agora nós vamos voltar a trabalhar com fio preto, que eu vou fazer agora a parte do nariz. Começo então trabalhando com fio preto. Lembrando que eu estou trabalhando com a linha Anne, então vou tecer com 2 fios. Faço aqui um círculo mágico. Conduzo o fio aqui por dentro. Prendo com uma correntinha e vou fazer 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Puxo o fio do círculo mágico. Então, finalizamos a primeira carreira.
Para fazer a segunda carreira, eu vou passar aqui para o primeiro ponto, aqui da primeira carreira, e vou trabalhar aqui 2 pontos baixos. Colocar o marcador aqui no primeiro ponto. Vou deixar a sobra aqui na base, vou prendendo ela. No próximo ponto de base, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço apenas um ponto baixo. No próximo, novamente, faço 2 pontos baixos. E no próximo, que é o último ponto aqui da base, faço um ponto baixo. Então, ficaram 9 pontos aqui na base. Agora, eu vou diminuir para voltar a ter 6 pontos. Então, retiro o marcador. Eu vou passar para o próximo ponto de base e vou fazer um ponto baixo. Coloco o marcador. No próximo ponto de base, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou passar minha agulha aqui para o próximo ponto de base, pegando apenas a alcinha da frente, passo no próximo, também pego a alcinha da frente, conduzo o fio e formo o ponto baixo. Então, fiz aqui uma diminuição. Passo para o próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo ponto de base, eu vou fazer uma outra diminuição. Depois, eu faço novamente um ponto baixo. E por último, eu faço aqui a última diminuição, nos últimos 2 pontos de base. Então, voltamos a ter 6 pontos baixos. Para trabalhar com o fio branco, eu vou desmanchar aqui a última laçada que eu fiz com o fio preto. Fiquei aqui com as 2 laçadas na agulha. Pego o fio branco, dobro ele. Passo aqui por dentro, conduzindo o fio. Vou amarrar aqui essa sobra do fio branco no fio preto. Vou fazer aqui 3 nós. Corto aqui. Então, vou passar aqui para o próximo ponto de base, fazendo 2 pontos baixos. No próximo, faço apenas um ponto baixo. Colocar o marcador aqui só para indicar para você, mas a diferença de cor já faz a divisão aqui da carreira. Então, fizemos 3 pontos já. No próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. E no próximo, faço apenas um ponto baixo. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos. No próximo, faço apenas um ponto baixo. Aqui no próximo, também vou fazer 2 pontos baixos. Então, ficamos com 11 pontos aqui na base. Vou retirar o marcador. Passo aqui para esse próximo ponto de base. Vou fazer 2 pontos baixos.
Coloco novamente aqui o marcador. Eu vou fazer agora 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo, faço 2 pontos baixos. Depois eu vou fazer mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. Depois faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E no final, eu faço mais 2 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, faço 2 pontos baixos e no último ponto, apenas um ponto baixo. Agora eu vou trabalhar, temos 15 pontos na base, eu vou trabalhar mais uma carreira, fazendo também 15 pontos baixos. Então, no próximo ponto de base, eu faço apenas um ponto baixo. E vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente no marcador. Chegando aqui no marcador, na próxima carreira, eu vou trabalhar agora novamente com aumentos. Então, passo para o próximo ponto e vou fazer 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto de base. E vou fazer 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Aqui nós já estamos trabalhando a 7ª carreira aqui do focinho da nossa raposinha. Então, fiz 4 pontos baixos, no próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Trabalho novamente 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. E agora eu completo a carreira fazendo mais 4 pontos baixos, um em cada ponto de base. Ficando assim. Retiro o marcador. Nós temos aqui um total de 18 pontos na base. Retiro o marcador. E agora vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto de base. Então, fiz apenas um ponto baixo, coloco novamente o marcador. E vou fazendo um ponto baixo em cada ponto de base, até eu chegar novamente no marcador. Finalizada a carreira, vamos fazer agora a próxima carreira novamente com aumentos. Então, no próximo ponto de base, eu vou fazer 2 pontos baixos. Coloco o marcador aqui no primeiro ponto de base. Agora, trabalho 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. No próximo ponto de base, eu faço um novo aumento. Agora, faço mais 5 pontos baixos, um em cada ponto de base. Passamos a ter 21 pontos na base. A próxima carreira, novamente, é sem aumento. Então, passo para o próximo ponto de base, faço apenas um ponto baixo, coloco o marcador novamente e vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto que tenho na base, até eu chegar novamente no marcador. Já chegando aqui no marcador, nós finalizamos aqui a carreira de número 10. Eu vou fazer mais uma carreira sem fazer nenhum aumento. Então, retiro o marcador, faço apenas um ponto baixo
e vou trabalhar novamente um ponto baixo para cada ponto que tenho na base. Já finalizando aqui a parte do nariz, nós fizemos um total de 11 carreiras. São as primeiras 3 carreiras com fio preto, mais 8 carreiras com fio branco. Eu vou agora no próximo ponto de base fazer um ponto baixíssimo. Então, finalizamos aqui a parte do nariz. Vou deixar uma sobra de costura aqui em torno de 30 centímetros para fazermos a costura com fio branco. Retiro aqui a sobra da laçada. Então, aqui eu vou, onde nós iniciamos aqui com fio branco, nesse espaço aqui, eu vou fazer um bordadinho com fio preto. Vou colocar aqui um fio em uma agulha de tapeçaria. Saio com a minha agulha aqui nessa parte interna. Aqui, eu vou passar por 2 pontos de base. No próximo, eu vou levantar aqui um pedacinho do fio que tenho na base. Fica atravessado. Passo por mais 2 pontos de base, pego novamente um pedacinho do ponto que tá aqui por baixo, atravessado. Saio por mais 2 pontos de base e entro aqui por dentro. Vai ficar assim. Que na parte interna, eu venho aqui por dentro e vou amarrar um fio no outro, tendo cuidado de não deixar afogado, mas também não repuxar o ponto de base. Então, vou fazer aqui 3 nós e agora é só cortar. Você sai aqui, está dessa forma, o focinho e o nariz aqui da nossa raposinha. Essa parte também nós vamos deixar reservado e vamos trabalhar agora a parte branca aqui da cabeça.